texto, já vou te dar uma palavra agora profética, que a gente estudou, né, na EBD hoje sobre profetas e tudo mais. Assim diz o Senhor, domingo que vem tem cantina, tá? Já vai se preparando, tem coisa boa vindo, não posso dar spoiler, senão o Rosinete vem atrás de mim, já era, quer dizer, ela nem tá aqui, mas tá gravado. Se não tivesse gravado, eu te contava o que era, senão ela vai brigar comigo. Então, semana que vem tem cantina, vem preparado para ofertar através do alimento também. Olha que boa forma de ofertar. Eu já tenho ofertado bastante, né, irmãos? Então, tem até que repensar isso aqui, mas oferte, participe, vai ser bênção. Acharam aí Josué, capítulo 3, verso 1? Isso aí. Continue em oração, continue clamando ao Senhor quanto à nossa igreja. Tivemos reunião hoje, já estamos organizando os detalhes para a sucessão, para a comissão, para tudo isso. Mas passa por nós, cada um de nós. Eu espero que essa palavra de hoje, ela possa te chamar para lidar com circunstâncias que nem sempre são fáceis, assim como Josué. Uma das coisas que é importante, irmãos, é que a cura vai muito além de uma pessoa. A cura é sobre o que Deus faz nessa igreja. E nós cremos isso quanto liderança, eu sei que você crê nisso também, e crê naquilo que o Senhor tem para essa igreja, que continuará acontecendo. Então, continue em oração, continue clamando. Se você tiver dúvida do que você pode fazer, chega para mim e fala, pastor, como que eu posso auxiliar nesse tempo? E será bênção contar com o irmão em oração, em jejum, em participação também. Achou aí Josué 3:1? Na sua Bíblia tem subtítulo? A travessia do Rio Jordão. Estamos estudando Josué no nosso alimento diário. Pastor, o que é alimento diário? É um alimento todo dia. A gente lê a Bíblia todo dia. E ali, semanalmente, os irmãos vão compartilhando. Sempre tem um responsável, mas é aberto para comentário. Às quintas-feiras, geralmente tem sido trabalhado algum texto que foi lido. Quinta agora nós conversamos sobre o primeiro capítulo de Josué, ser forte e corajoso. E hoje nós vamos continuar falando sobre Josué, porque esse capítulo 3, ele é muito importante na história de Josué. Mas sem dar muito spoiler, você pode ler comigo? Eu vou ler devagar, a gente vai até os 5, aí depois a gente vai, às vezes, pincelando um texto ou outro nesse capítulo, para a gente entender um pouco. Diz assim, ó. Josué se levantou de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, ou seja, do povo, e deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. O povo nunca antes atravessou o Rio Jordão. E Josué diz ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué, ele é uma figura muito importante, porque Deus escolheu, antes dele, Moisés para conduzir o povo no deserto. E a condução de Moisés do povo no deserto, ela foi desafiadora, não foi fácil, mas Moisés conseguiu completar a sua missão. Mas Moisés não entrou na terra prometida, nem Moisés e nem muito daqueles que começaram a jornada. E para esse novo momento, que era ocupar a terra prometida, ó, olha a diferença. Moisés trouxe pelo deserto até a terra, mas ocupar a terra eram outros 500. Combate, batalha. Deus entendeu que era o tempo de Josué. Por muito tempo, Josué caminhou ao lado de Moisés. Josué caminhou ao lado de Moisés em guerras. Josué subiu o monte quando Moisés recebeu a lei. Só que ficou assim, o povo ficou lá embaixo. Até fizeram lá o negócio do bezerro. Moisés subiu até o topo para falar com Deus. E Josué ficou no meio do caminho. Ele subiu até onde Deus ficou ali esperando. Josué guerreou e Moisés intercedeu. Josué foi espia na terra quando precisava conhecer. Josué foi um dos 12. Então Josué participou dessa transição e dessa viagem de libertação do povo de Israel. Viu?
Mas na terra, agora era Josué que tinha que liderar. E assim como Josué passou por uma situação de olhar para aquele desafio e pensar, meu pai, nós também somos chamados a, mediante ao Espírito Santo de Deus, olhar para algumas travessias. Porque algumas circunstâncias se levantam no nosso caminho e você vai ter que tomar uma decisão. Ou você atravessa, ou você para. Se você para, você não vai seguir aquilo que Deus está te conduzindo, o lugar que Deus está te levando. Se você atravessa, você tem que lidar com a dificuldade da circunstância. Josué sabia que ia ter que atravessar o rio desde o capítulo 1. Você lembra disso? Se você não lembra, vou ler rapidinho. Capítulo 1, verso 1. Depois que Moisés... Calma aí, rapidinho, que eu fui rápido aqui, né? Josué 1:1. Capítulo 1, verso 1. Aí. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, olha só, verso 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este... Que isso, irmão? Para que não... Ali. O meu servo Moisés está morto. Eu ia falar amém, mas ele está dando amém que Moisés morreu, ficaria estranho. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio. Então, quando Josué recebeu a missão, já sabia que ia ter que atravessar o rio Jordão. Até rimou. Depois ele fala, seja forte e corajoso, obedeça a palavra. Então Josué já sabia que ia ter que atravessar essa circunstância. Por que é tão importante esse momento na história? Em primeiro lugar, quando Josué recebe a missão de atravessar o rio, e o povo está sendo chamado para atravessar o rio, Deus está mostrando que, mais uma vez, Ele é poderoso o suficiente para fazer aquele povo atravessar as circunstâncias. Porque atravessar água com terra seca já tinha acontecido com o povo de Israel. Quando Deus quis provar para o povo que estava naquela missão de Moisés e que estava naquela missão de liberdade, Moisés levou o povo até a frente ao mar. E aí, né, se a gente for pela música, quando ele estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com só ele. Aí Moisés fez isso. Ainda diz assim, não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Faraó estava vindo, o exército Faraó estava vindo. O povo começou a ficar com medo, disse, poxa Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, era melhor ter ficado escravo no Egito. Moisés fala, Deus, e agora? E Deus vira para Moisés e fala, por que você está clamando a mim? Diga o povo que marque. Como se Deus dissesse assim, eu já não falei que vocês vão seguir, que eu vou libertar vocês? E aí Deus abre o mar e o povo passa. Não é Moisés que abre o mar. Não é o povo que abre o mar. É Deus. Quando Deus abre o mar, Ele confirma que Ele está presente, porque o poder dEle foi visto. Da mesma forma, conquistar a terra era fácil? Não. Porque significava guerrear contra cada povo que estava naquela terra. Significava batalhar, suar, sacrificar. Não era fácil, não era uma circunstância fácil. Mas Deus prova para Josué e para o povo que da mesma forma que Ele esteve com Moisés e aquela geração que foi liberta do Egito, Ele está com Josué e aquela geração que vai atravessar o rio e conquistar a terra. Deus sempre provou, se você for reparar, que Ele estava com os grandes homens que Ele levantava na história. Quando Davi foi levantado para ser rei, primeiro, Deus mostrou que Ele estava com Davi. Como? Davi vence um gigante. Quando Deus quis mostrar que Ele estava com o profeta Elias, repreendendo e corrigindo o povo, Ele mostrou derramando fogo do céu e consumindo a oferta. Deus levanta homens e mulheres para que se cumpram a obra, para que se atravesse as circunstâncias, mas Ele é conosco. Então quando a gente canta, Deus vai na frente abrindo o caminho, é verdade, Ele vai na frente abrindo o caminho. E abrir o rio era uma confirmação,
Eu, o seu Deus, estou convosco, e vocês atravessarão a circunstância comigo. Mais uma vez. Mais uma vez eu farei através do meu povo. Muitas vezes nós lidamos com circunstâncias e a nossa mente ela é muito limitada. A nossa memória é ruim. Porque mediante a crise nós temos mais facilidade de olhar para os sentimentos do que para as nossas certezas. Com algumas pessoas, em alguns momentos eu compartilhei isso. Papai postou um vídeo no Instagram, aí eu vi, eu vejo pouca história, mas esse eu vi. Foi um cara que estava comentando assim, eu vi, acho que vi 3 vezes, era um domingo, eu estava indo deitar, vi lá o story. O cara estava falando assim, rapaz, eu não vou ter a malandragem e o molejo dele falando. Ele diz assim, a fé, ela não é sentimento, a fé é certeza. Porque se a fé for sentimento, eu estou tentando, você vê que eu estou tentando os 3 jeitos. Porque se a fé for sentimento, a sua fé vai mudar como você está se sentindo. No dia que você estiver alegre, a sua fé está no topo. O dia que você está triste, não tem mais fé. Quando você está no pasto verdejante, que a gente comentou semana passada, você está pulando. Quando está no vale da sombra da morte, já era a sua fé. Mas a fé, ela não é sentimento. Você não sente para crer. Você crê. Você tem certeza. E a partir da sua certeza, você consegue mudar até o que você sente. Um exemplo, Davi não fala assim, ó, por que está batido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Imagina, Davi questionando os seus sentimentos, pela certeza que ainda louvaria o Senhor. Abacuque diz que ainda que não tenha animal lá no curral, animal no pasto, fruto no pomar, não tenha alimento no campo, ele ainda louvaria. Como que ele vai louvar o Senhor se ele estivesse triste, na ausência de comida, de provisão, de recurso? Só se ele tiver certeza. Nossa fé no Senhor tem que ser uma fé de certeza, não uma fé de sentimento. Porque aí ele dá esse exemplo. Esse exemplo eu falei com muita gente. Mas, quando você está triste, quanto que é 2 mais 2? Eu vou falar 1, 2, 3, vocês respondem junto, quer ver? Quando você está triste, 2 mais 2, 3. E quando você está feliz, quanto que é 2 mais 2? Porque a matemática não muda com os nossos sentimentos. Porque matemática é baseada em certeza. Quando Deus fala assim, vocês vão atravessar o rio, Josué teve que ter certeza. Josué não reagiu tão bem, não. Como é que você sabe, pastor? Porque Deus fala assim, ó, você vai atravessar o rio. Logo depois ele fala assim, seja forte e corajoso. Para você falar para alguém que para ser forte e corajoso, significa que ele estava com o quê? Medo e se sentindo fraco. Mediante a missão, que missão difícil, ele sentiu medo e fraqueza. Ele é ser humano. Mas aí Deus fala, não é você que vai fazer, sou eu. Então deixa eu atravessar o rio com você. Então, na circunstância difícil que Josué e o povo tinham que lidar, Deus comprova que era ele que executaria a travessia. Nós fazemos parte do agir de Deus. Nós não somos um agir isolado. Nós fazemos parte da provisão de Deus, não buscamos provisão isolados. Qualquer rio que você tenha que passar, é o Senhor que está te conduzindo se você está no centro da vontade de Deus. Repare, ele não falou assim, atravesse qualquer rio para entrar em qualquer terra. Deus disse, atravesse o Jordão para a terra de Canaã que eu estou provendo. Caminhando na vontade, a provisão do Senhor. Já falei que uma vez, mas provisão é uma palavra bem interessante. Pró significa a favor. E visão, a gente já sabe. Então, provisão, a própria palavra é uma construção daquilo que está a favor da sua visão. Onde você está indo. E outra demonstração de que Deus ia na frente, interpretação de texto agora. Abre João 3, você deve ter ido para João 1, volta para João 3. Opa, é para ver se você tem certeza. Não, Josué 3, perdão, irmão. E no verso 3, tem a fala de alguns líderes. Verso 3, ele passa no verso 4. Olha aí, com calma, quem ia na frente do povo na travessia do rio. Olha, não fala por enquanto, só olha. Verso 3 e verso 4,
um oficial diz assim, olha, vai acontecer a travessia, e diz que alguém vai na frente. Olha aí, quem já descobriu o que vai na frente, levanta a mão, não fala não, só levanta a mão, já descobri, pastor. Olha com calma, quem não descobriu, olha. Quem vai na frente, ó, levanta a mão, fica a mão levantada, quem descobriu. Alguém mais descobriu? Irmãos, vamos combinar? Aqui a mão não está levantada, aqui ela não está levantada, aqui ela está levantada. Expõe o Rexona, amém, glória a Deus. Alguém mais descobriu? Opa, levanta lá em cima. Beleza. Então, no já, você que descobriu vai dar a resposta, hein? Vamos ver. Quem vai à frente na travessia? 1, 2, 3 e... Você falou o quê? Não está errado. Porque os levitas vão levando a... Pastor, o que representa a Arca da Aliança? A presença de Deus. Mais para frente vai ter uma história bem interessante. Quando Davi se torna rei, a Bíblia narra, essa já foi uma pregação aqui, mas a Bíblia narra que Saul tinha deixado a Arca da Aliança na casa de outra pessoa. E ele negligenciou a arca por muito tempo. Quando Davi se torna rei, ele vai lá e fala, traz a arca de volta. Ele erra na primeira vez, lembra que morre lá o rapaz, Uzá, né? Toca na arca e morre, coitado, que Deus o tenha, literalmente, em nome de Jesus, morre. Aí Davi dá uma murchada, fala, poxa, morreu alguém. A arca fica na casa de uma pessoa por alguns meses. A bênção do Senhor vai na casa de Obed-Edom, que é o nome da pessoa que fica com a arca. Davi ouve isso, entende como ele tinha que lidar com a presença, chama, aí vem a arca para Jerusalém. Davi dá os passinhos dele, Davi dança com a arca feliz. E aí a arca vai estar no centro de Israel. Saul foi o rei que negligenciou a presença. E em algum momento, o rei que negligenciou a presença foi negligente com Deus. Foi negligente com as ordens do Senhor. Foi desobediente. Davi sempre valorizou a presença. Quando Saul pecou, ele se preocupou com os líderes. Eu e Teté começamos a assistir, né? A Casa de Davi, é uma série que está na Amazon Prime Video. E aí tem esse episódio, assim, muito bem descrito, é claro, é uma obra, não estou falando que tudo é 100%, mas até agora não vi nada de escandaloso, não, mas estou no início. E aí tem Saul com os líderes, assim, para prestar um culto, e chega o filho e pergunta, né? Saul, pai, que isso? Samuel não mandou queimar tudo. Ele fala, mas olha, esse pessoal guerreou, como é que eu não vou valorizar esses caras? Saul olhava para os líderes. Quando Samuel vira para ele e fala, olha, Deus está te rejeitando, você fez errado, ele se preocupa com os líderes. O que esse pessoal vai dizer? Não faz isso perante o povo e tudo mais. Quando Davi pecou e Natan disse, Davi corre para o secreto com o Senhor e fala, Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Deus, não tira de mim a tua presença. Davi não quis saber de líder, Davi não quis saber de trono, Davi não quis saber de nada. Davi se preocupou com a presença. Desde o início, Deus ensina a Josué que é o seguinte, não apenas na travessia, mas após a travessia, o mais importante é a minha presença. Enquanto você se preocupar em saber o que fazer e como lidar com a minha presença, as coisas vão estar organizadas, porque não era de qualquer jeito não. Olha só, verso 4 diz, deixe uma distância de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Há uma distância, há uma forma, há um jeito. Quem vai conduzir a arca? Qualquer um? Não. Os levitas. Tem uma forma. Há um jeito de se atravessar as circunstâncias. Qual é o nosso problema? É que se eu paro no primeiro tópico, que Deus é quem vai executar a travessia, parece que Deus vai fazer de qualquer jeito. Mas da mesma forma que é verdade que Deus vai executar a travessia, nós temos uma forma de nos relacionarmos com a presença de Deus. Há um jeito que agrada ao Senhor. A presença do Senhor é para nós algo que deve nos formar e conformar. Não é um mundo. Nós precisamos valorizar e buscar a presença dEle de tal forma que estar com Ele deixe de ser aquela coisa simplesmente ordinária ou obrigação e se torne o maior prazer da nossa vida. Daniel nem sabia a pregação de hoje.
Porque nem no grupo eu botei o título eu falei com a Ana quando eu cheguei aqui. E aí ele tocou lá, o me atraiu, sobre, é muito mais importante estar com a glória do Senhor, é muito mais importante estar um dia na glória do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Existem circunstâncias que só dão para ser atravessadas se estiver corretamente alinhado com a presença do Senhor. Assim foi para o povo. Como é que eu sei que o povo soube o que fazer em relação à presença? Porque Josué deu uma ordem no verso 5. Josué falou assim, ó, santifiquem-se, consagrem-se. Santifiquem-se, consagrem-se, pode ser também, separem-se. Alinhem-se. Pensa que a presença de Deus é como uma luz muito forte. Ao se expor essa luz, aquilo que não é luz vai se dissipar. Aquilo que não era para estar ali, não estará. Aquilo que não é necessário, não será parte da travessia. As circunstâncias tendem a exigir de nós sacrifícios. Mas no Senhor, qualquer tipo de sacrifício é bom. É bom porque o próprio Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem vai na frente? O Senhor, porque você está seguindo. Se Jesus tivesse falado, e siga, pode até parecer que você vai sozinho, mas siga-me, porque eu vou na frente. Tem um texto que eu sempre achei interessante, que não me recordo se a pergunta foi a de João e Tiago, que queriam assentar no lugar de honra. Não, na verdade, perdão, lembrei. É que os discípulos, não sei se foi Pedro, diz assim, quando Jesus fala que vai morrer, os discípulos falam que eles vão morrer no lugar e tudo mais. E aí Jesus fala, vocês não podem suportar. Vocês não podem suportar isso. Vocês não podem levar isso sobre vós. Vocês não estão preparados. Cristo nos prepara para aquilo que nós vamos viver. E Josué fala, santifiquem-se, preparem-se, acertem-se, ajustem-se com o Senhor. Geralmente as circunstâncias derrubam aqueles que não se preparam para a travessia. Porque se você vai passar por uma viagem longa de ônibus e você sente fome, você leva biscoito. Se você sente enjoo, você leva o Dramin, um remédio. Você vai preparado para isso. Se for muito longa, você leva um dinheiro ou leva uma comida. E você torce, é claro, para que a pessoa que levou a comida não venha feder o ônibus todo. Você leva comida, vai preparado, leva casaco. Quem sente frio leva casaco, leva comida, leva remédio, fone de ouvido. Você vai todo preparado para uma viagem de ônibus, às vezes de 5 horas. 5 horinhas você está preparado. Nós nos preparamos para travessias, para circunstâncias que são mais longas. A gente não vai de qualquer jeito. Na vida é a mesma coisa. Não é porque Deus vai na frente abrindo o caminho que você vai logo depois dele de qualquer jeito. E é claro, irmãos, que isso vale tanto para o momento que estamos vivendo como igreja, que é uma travessia, uma circunstância, que Deus está na frente abrindo o caminho, nós temos certeza disso. Mas isso é válido também para a nossa vida, nossa família. Existem desafios dentro de casa que não estão sendo vencidos porque você não está se preparando para vencer. Talvez porque você faz aquela oração, Senhor, muda a minha casa, e Deus quer que você seja a resposta. Às vezes o seu trabalho, alguém que tem que ser alcançado. Às vezes uma promessa que Deus te deu. Deus, Ele te prepara. Eu me recordo, sem dizer nome, que uma amiga disse que queria muito ir para os Estados Unidos. Viver lá, acho, fazer missões e passar um tempo nos Estados Unidos. Aí ela dizia assim, mas eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos, então estou esperando ter dinheiro para ir. E aí a pergunta é, que a gente sempre aprende, o que você pode fazer agora? O que você pode fazer agora? Não, eu não tenho dinheiro. Eu falei, você quer ir para os Estados Unidos? Do you speak in English? Você fala inglês? Ela, no. Não. Então o que você pode fazer agora? Faz inglês. Né? De fato, Deus tem algo muito grande para nós. Porque a Bíblia diz que Ele tem planos de paz, de prosperidade. São planos que não chegaram nem ao coração do homem. É muito bom quando se descreve isso, né? Não se viu, nem se ouviu, nem chegou ao coração do homem. Já parou para pensar? Significa que aquilo que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, ainda não está no coração de ninguém.
não chegou no coração do pastor, da liderança, tem algo do Senhor para você que ninguém nem sabe. Só o coração de Deus sabe, e como esses planos são insondáveis, porque Deus fala, clame a mim e responder-te-ei sobre coisas insondáveis, coisas que não se pode sondar e procurar, a não ser o Espírito Santo de Deus, que sonda até mesmo o coração do Pai. São coisas muito poderosas e que, porque não conhecemos, podemos chamar de um mistério, algo que não foi revelado. É esse nível de profundidade do que Deus tem para nós. Efésios diz que o Senhor já nos abençoou com bênçãos celestiais, bênçãos que vêm do alto, que são muito mais ricas e profundas e abundantes do que qualquer coisa nessa terra. Por que não estamos vivendo isso então? Essa profundidade de bênção, essa profundidade de presença, esses planos que são insondáveis, esses propósitos que ainda não chegaram nem no coração do homem. Um dos motivos é porque o Senhor já nos chama para nos prepararmos hoje, para aquilo que o Senhor fará lá na frente. E aí nós estamos o quê? Perante o rio, olhando o rio assim, ó. Literalmente olhando a água passar. Talvez falando assim, Senhor, abre o rio. E aí Deus revelou, mas você já se preparou, já se santificou. Abre o rio, mas quem vai na frente sou eu. Abre o rio, você já se ajustou. Abre o rio, você está preparando para o pós-rio. Porque Josué não ia levar o povo para sair, atravessar o rio e entrar num retiro espiritual. Não tinha lá um chalé, um espaço bonito, uma rede para eles pararem. Eles iriam atravessar o rio para continuar combates, batalhas, porque depois disso aqui que vem a musiquinha de Josué. Vem com Josué lutar, hein? É depois disso aqui. Eles estão atravessando para lutar, para guerrear, para travar batalha, para pagar o preço, para sacrificar até que a promessa se cumpra. Por que Deus vai atravessar alguém que não está preparado para o pós-rio? Para ser consumido após o rio? O ser humano só vê até as águas que estão à sua frente. O Senhor conhece o que está depois do rio, o que está no seu amanhã, o que está no seu porvir. Deus sabe todas as coisas. Da mesma forma que um pai prepara o filho para uma vida difícil, e se ele não preparar, a vida cobra. O Senhor faz a mesma coisa. Por isso que antes de atravessar, Josué, seguindo o que Deus falou, disse, santifiquem-se, preparem-se. Então você precisa questionar o Senhor se a promessa que Deus te deu não está se cumprindo porque você ainda não está preparado para ela. Se você não se consagrou o suficiente, ou se separou, ou se entregou ao Senhor o suficiente para ela. Porque Deus tem tempo para todas as coisas. E se você quiser um exemplo, olha para a vida de Davi. Samuel consagrou Davi para ser o quê? Você sabe? Você sabe. Samuel consagrou Davi para ser rei. Logo depois que Samuel consagrou Davi, Davi se tornou... eu queria ver se alguém falava rei. Garoto. Bem que você disse que ganhava o chiclete da escola, né? Exatamente, ele se tornou nada e continuou pastor de ovelhas. Depois, ganhou um combate, virou soldado. Depois, ganhou muito combate, virou general. Depois, foi perseguido pelo rei, foi mandado embora, teve que fugir para o deserto. E no deserto, foi caçado. E depois de caçado, ele se tornou líder de pessoas que estavam sendo caçadas e desprezadas. Líder de um povo, tipo um Zé Ninguém. A Bíblia fala como se eles fossem tipo um Zé Ninguém. É quase isso. É até pior. Vândalos, criminosos, só galera boa, assim. Só que Davi conseguiu mudar a história dessa galera boa aí. Quem ninguém queria, Davi tornou em soldados lendários. A Bíblia diz, derrotou gigante, derrotou 200 homens, tombou leão na mão. A Bíblia fala só, a galera é sinistra. Aí Davi se tornou líder de Zé Ninguém, que virou alguém. Depois Davi se torna líder de Judá, para depois ser rei de Israel. Mas Samuel o consagrou rei de Israel. Samuel não o consagrou pastor, soldado, governador, fugitivo, líder de fugitivos, nem líder de Judá. Mas isso não significa que isso não foi um processo onde Deus forjou o rei. E depois de rei ele teve as suas batalhas. Às vezes Deus já te deu uma revelação, um propósito que não é para esse tempo. Mas não significa que nesse tempo você vai ficar de mãos abanando. O que você tem que fazer hoje para atravessar o rio?
O que você tem que fazer hoje para se preparar para aquilo que Deus tem para fazer na sua história? Vamos seguir? Vamos considerar, irmão, que você acredita no que eu estou falando. E você vai sair daqui preocupado com a presença de Deus e se santificar para viver as circunstâncias. Vamos acreditar, irmão, que o rio vai se abrir, como é esperado. E você vai seguir todo o protocolo. Ainda assim, durante a travessia, Deus espera que você permaneça com Ele por todo o processo. E Deus também espera que você continue com Ele após a travessia. Eu conheço gente que não tinha emprego. Ganhou o emprego, abandonou Jesus. Não tinha namorada ou namorado. Começou a namorar, abandonou Jesus. Quantas vezes aquilo que não tínhamos, quando Deus nos concede, nós abandonamos o Deus que nos concede. Já ouvi testemunho de gente que disse assim: eu fui soberbo, eu trabalhei por 25 anos em um lugar que Deus me colocou e nunca rendi glórias a Ele. Hoje que eu não tenho, eu percebo. Se Deus me deu a oportunidade novamente de ter e trabalhar, no caso. Aí eu fiquei olhando assim, eu falando assim: rapaz, foi 25 anos, ele não rendeu glórias ao Senhor. Será que se dessa vez trabalhar, ele vai render de novo? Às vezes parece até aquela barganha assim: Senhor, se você me der isso aqui, eu vou fazer tudo certo. Aí Deus entrega, faz tudo errado. Eu me lembro que Ezequias, que foi um rei bom, não era um rei ruim. Ele se achou talvez em algum momento, conversou com líderes de outros povos, que seriam os povos que derrotariam Judá. E aí Deus chega para ele e fala assim: Ezequias, é o seguinte, chegou seu tempo, tá? Mandou Isaías falar, o Isaías famoso mesmo, Isaías. Isaías vai lá e fala, Isaías, tá bom, foi lá e mandou: Ezequias, acabou, tá? Chegou seu tempo, the end, ajeite suas coisas aí, porque vai morrer. Aí Ezequias clama, ajoelha, fala, faz tudo, Senhor, não sei o quê. Isaías fala isso com Deus, Deus escuta Ezequias e dá mais um tempo para ele de vida. Mas quando Ezequias recebeu a mensagem, chegou seu tempo, Deus falou: acerte a sua casa, Ezequias. Ezequias recebe o tempo a mais. E o que ele faz com o tempo a mais? Nada. Recebeu a vitória, atravessou o rio e não fez nada daquilo que Deus mandou. Por que eu sei disso? Porque o filho de Ezequias foi um dos piores reis de Judá. Ezequias foi um rei bom, venceu quando ninguém esperava, mas o filho dele não foi um bom rei. Ih, irmão, agora você me quebrou. Calma aí, deixa eu falar o nome. Se alguém achar, calma aí. Josias. Ezequias, aqui, ó. Manassés. Segundo livro de Reis 21. Ó a descrição do verso 1, no caso. Ó a descrição do filho de Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Segundo livro de Reis, capítulo 21, verso 1. É bom que eu bebo água. Vocês acharam também ou está todo mundo esperando aqui? Você acha que Deus está vendo, irmão. Deus sabe, Deus viu, tá? Os irmãos vão assim: já tinha aberto, pastor. Acho que eu não... Segundo livro de Reis, capítulo 21, verso 1. Eu vou ler daqui. Diz assim, ó: se você não achou, você presta atenção. Se achou, não, fez sinal ali já, lá vai. Futura baixista já fez sinal ali já profetiza, vai tocar baixo. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava, meu pai, Efizibá. Olha como é que ele era um rei legal, em verso 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Ele reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez poste a Deus Azerá, como foi
como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. E Acabe foi um rei terrível de Israel. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Até na casa do Senhor ele profanou. E vai piorando, profanou átrio, queimou o seu filho, verso 6, em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, e só piora. Consultava feiticeiro, estou falando para vocês. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pegou e, rapaz, dificilmente eu usaria essa palavra, mas foi uma desgraça a vida de Manassés. E o pai dele foi um rei bom. Mas antes de morrer, Deus falou com Ezequias: Ezequias, aceita a sua casa, coloca a sua casa em ordem. Deus conhece quem você é. Deus sabe o seu processo, Deus sabe o que você vai fazer. É muito bom quando a gente ganha vitórias nas circunstâncias, é muito interessante quando na travessia nós vencemos. Quando Moisés atravessa o mar, a Bíblia diz que eles cantaram o hino da vitória, né? Não tem? O hino da vitória. Não que o hino é exatamente quando estiver, mas tem o hino da vitória na Bíblia. A Bíblia então espera que você celebre ao Senhor. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, irmãos, nós vamos ter o nosso momento do hino da vitória. Porque o nosso momento do hino da vitória está aqui, ó, o memorial da ceia. Só que o ser humano, ele tem uma memória, como eu já disse, muito frágil para aquilo que Deus faz, porque ele se apega àquilo que foi feito de forma negativa. E o Senhor, todo o tempo, nos chama para memoriais. O que é um memorial? Quando o povo atravessou o rio, isso aí já é o capítulo 4 de Josué, você não precisa abrir, eu só vou explicar. Ele falou o seguinte, ó, vai atravessar, então o rio vai abrir, a arca vai na frente. Quando a arca se posicionar no meio do caminho, aí o povo vai passar. Dando a entender que até mesmo as águas abertas estarão abertas, porque o Senhor está ali. Se tirar a arca, corre. A arca fica. Mas durante esse tempo, vocês vão, né, Deus mandou o povo, pegar 12 pedras bonitas, assim, robustas, do leito do Rio Jordão. E essas 12 pedras, vocês vão levar com vocês e vão construir um altar, um memorial de pedra. Para que todas as vezes que vocês passarem por esse memorial, se lembre o que foi feito. Eu vou ler um versículo, você não precisa abrir isso, é o capítulo 4, como eu disse, é o verso 21. Josué fala assim com o povo, ó: quando no futuro seus filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? E eu fico imaginando, tipo filme, porque tem filme que começa exatamente assim, é um coroa que leva uma criança num parque, aí senta no parque assim, aí no outro dia ele leva no parque de novo, todo dia ele leva a criança no parque, o neto. Aí um dia o neto pergunta assim, vô, por que o senhor sempre vem nesse parque? Aí ele senta o neto e fala assim, meu neto, eu vou te explicar como minha vida mudou nesse parque. Aí começa o filme a explicar todinho a história. Eu imagino então o povo de Israel vivendo na terra prometida, e em algum momento uma criança passa com o pai lá, correndo, o pai fala, cuidado para não cair, olha a pedra. Criança era assim também na época de Josué, tá? Era assim, vai devagar, olha aí, não falei, vai ralar o joelho aí, nem tinha mertiolate, vai ralar o joelho, cuidado. Aí a criança pula e vê aquelas pedras assim. Aí a criança para, olha, ô pai, o que são essas pedras? Aí Josué diz assim, expliquem aos filhos de vocês dizendo, Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante dos seus antepassados, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor Deus todos os dias. Por que você, se alguém pode chegar, não temos hoje um visitante, mas podia ter um visitante que vai viver a ceia e perguntar assim, mas por que vocês celebram isso? Você vai explicar, para que a nossa mente nunca se esqueça que um dia na cruz Jesus morreu por nós, para que tivéssemos vida eterna, mas vida abundante aqui.
para que lembremos que Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, e o sacrifício dele nos dá vida. Para que eu me lembre que na circunstância mais difícil, Jesus é conosco. Não só você, todos os povos e todas as gerações. Aquele memorial de pedra edificou literalmente a fé do povo de Israel, que passava lá e via. Da mesma forma, Deus não quer apenas que você atravesse. Deus quer que você viva na presença dele após a travessia. Deus não tem então apenas uma circunstância para ser vencido. Mas Deus tem um propósito, que essa circunstância é um passo. Talvez um passo difícil, mas é um passo. Eu escuto as crianças falando que como é difícil, pastor. Às vezes é tio pastor, porque essas são as crianças menorzinhas que eu lido, que estão no 6º ano, que chamam todo mundo de tio. Todo mundo é tio. Então é tia Marciane, tio Lucas, tia Fabiana, tia Renata. Só que o meu nome é o quê? Pastor Rodrigo. Ele vai tio pastor. Eu sou tio pastor. Eu falo assim, caramba. Então eu falo, vem cá, ô, ovelha sobrinha. Tio pastor. Poxa, tio pastor, é muito difícil a prova do 6º ano. É a prova mais difícil da minha vida. É. Aí depois chega no 9º ano. Pastor, já falaram, muda o dia do culto para a semana que vem, pastor, quem está estudando como louco para matemática. São as provas mais difíceis que eu já fiz da minha vida. Aí chega na 1ª série, meu Deus, pastor, física. Chega no 3ª série, Enem está chegando, pastor. É a prova mais importante da minha vida. Aí depois entra na faculdade, é a matéria mais difícil da minha vida. Aí daqui a pouco Clarinho, que passou por isso tudo, vai falar, agora é a prova da OAB, é mais difícil da minha vida. Aí daqui a pouco segue a vida, a nossa vida, aí você tem que falar com alguém, aí tem que fazer um pedido de casamento, é o pedido mais difícil da minha vida. Aí você casa, esse é o dia mais feliz da minha vida, aí nasce a criança, agora é o dia mais feliz da minha vida. Você reparou que cada vez que passa, o dia que era mais, não é mais o mais, porque vem outro. Assim também é com seus problemas. Pastor, estou vivendo o maior desafio da minha vida. A não ser que ela acabe hoje. Alguém quer morrer? Levanta a mão. Eu ia levantar só para dar exemplo. Não, senhor, calma. Nessa pegadinha eu não caio. Você acha que eu vou dar aqui? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, irmão, se ninguém está pensando em morrer hoje, a circunstância não é a mais difícil da sua vida. Porque na medida que você vive a vereda do justo, que brilha, brilha até raiar perfeito, significa que você vai abandonar muita coisa. E à medida que você se aprofunda no Senhor, as decisões ficam mais difíceis, porque você vai arrancando aquilo que é melhor, que te fazia bem, que era muito bom por um período da sua vida, agora não faz sentido, porque você tem que atravessar. E você vai atravessar. E quando você atravessar, meu irmão, deixa eu ser sincero, vai ter outro desafio. Você vai atravessar o rio e vai ter muro de Jericó. Você vai vencer o muro de Jericó e tem uma cidade. Vai vencer a cidade e tem um povo. Aí o povo venceu com Josué, depois vem Filisteu, aí depois vence gigante, aí vem outro. Vai, assim vai. De fé em fé, de glória em glória, de desafio em desafio. Deus já parou o sol e a lua para Josué ganhar a guerra. É para eu pensar isso? A guerra rufando, o dia estava escurecendo, não tinha poste, lanterna, escureceu, você não via nada. O povo estava vencendo, Deus falou, continua que eu seguro o sol aqui, sol, espera. O sol paradinho. O dia ficou maior. E o dia ficou maior, e o tempo passou, até que o povo foi ganhando, derrotou, depois, agora pode ir, sol, vai lá. Deus é capaz, preste atenção, você está ouvindo aqui algo que chega a ser inacreditável. Deus foi capaz de parar o sol, aumentar as horas de um dia para todos, porque o sol, não existe sol para Israel. Deus mudou o universo, porque se o sol está ali, é claro, quando a gente entende que parou o sol, quem parou foi a terra, porque o sol está lá. E no movimento, mexe no sol, mexe na lua, tem toda uma interação entre planetas no sistema solar, e Deus falou, pode parar tudo, porque o meu povo tem que vencer essa batalha aqui. Quando o meu povo vencer essa batalha, eu volto a deixar o universo fazer o que ele tem que fazer. Deus para o universo inteiro para Israel vencer uma batalha. Você realmente acredita que na sua vez, o Deus que para e move todo o universo, não vai vencer a sua batalha?
E quando você passar por ela, lembre-se que Deus que te deu vitória. Eu acredito que Josué, ele tinha tanta certeza no Senhor, porque ele já viu muitas vitórias. Tem uma música que canta assim: já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas, já vi abrir caminho impossível, já vi fechar a boca de leão, já vi construir arca para dilúvio, já vi abrir o mar, já vi abrir rio, já vi fazer cair fogo do céu, já vi ressuscitar os mortos, já vi curar todas as coisas. Eu já vi gente cair da janela e ser ressurreto, porque o poder do Senhor foi manifesto. O povo de Deus já viu isso tudo, já viu o sol parar, já viu tudo. Então nós podemos crer que Deus fará outra vez. A história da sua vida é a história do que Deus faz. É suficiente para você crer que Deus fará outra vez. Você pode ficar de pé? Porque talvez a circunstância mais difícil que você vai viver, ou que você poderia até ter medo, é a morte. Paulo fala que a morte é o último inimigo. Na sua história você terá vários, a morte é o último. Mas Paulo também diz que Jesus Cristo, na cruz, ao vencer a morte, a gente não cantou? Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele diz claramente que nessa vitória sobre a morte, ele vence o último inimigo. E Paulo ainda questiona assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Até mesmo a maior das circunstâncias, Cristo venceu na cruz, com a sua travessia. Deus atravessa e rompe com a morte e ressuscita. E o maior elemento dessa vitória é a cruz de Cristo. Irmãos, eu não sei quais são ou quais serão. A gente tem uma circunstância em comum quanto igreja, mas na sua vida pessoal eu não sei qual que você está vencendo, vivendo, sendo desafiado. Mas eu te faço um desafio nessa noite. Feche seus olhos. De olhos fechados, eu quero que você pense que circunstâncias você entende que são difíceis e talvez até impossíveis para você vencer hoje. Traz à memória os obstáculos, os muros, os rios, as covas dos leões, as fornalhas. Pensa aí. Trabalho, família, igreja, ministério, casa, pessoal. Pensa aí. De olhos fechados, eu te desafio, sem nem sondar o seu coração e saber qual é a circunstância, eu te desafio com a seguinte pergunta: por acaso essa circunstância é maior que o seu Deus? Eu não sei o que é, meu irmão. Não sei se é uma ou se são várias. Mas questiona o seu coração, questiona você mesmo. Olha para a circunstância e fala: essa circunstância é maior que o meu Deus? E responde. Se na sua oração está: eu tenho uma dificuldade da minha família que precisa ser resolvida. Pergunta: essa dificuldade da minha família é maior que o meu Deus? Eu te respondo: não. Eu tenho uma dificuldade de saúde que tem que ser vencida. Essa dificuldade é maior que o seu Deus? Não. Eu tenho algo no meu coração que eu não consigo livrar, eu não consigo lidar, eu não consigo superar sozinho. Isso é maior do que o seu Deus? Não. Eu estou preocupado, pastor, com o futuro da igreja. Eu estou preocupado, pastor, com a cura. Por acaso essa situação é maior do que o seu Deus? Não. Pastor, eu tenho uma situação até que ameaça a minha vida, me coloca diante da morte, e por acaso a morte é maior do que o nosso Deus? Não. Se nada é maior do que o nosso Deus, eu te convido a orar nesse momento, apresentando a circunstância ao Senhor,
se preparando e clamando porque você vai atravessar. Não na força e no poder da minha palavra, mas na força e no poder do Senhor, que se você está conforme a vontade dEle, todas as coisas Ele faz para que cooperem para o bem. Pai, eu quero declarar que nenhuma circunstância que nós estamos submetidos ou passando, nenhuma circunstância é maior do que o Senhor. Nenhuma circunstância é desconhecida do Senhor. Nenhuma circunstância foge do controle do Senhor. Nenhuma circunstância é maior do que o poder do Senhor. Por isso eu declaro, no nome poderoso do Senhor Jesus, que morreu na cruz e venceu a morte através da ressurreição, que seja o Teu Espírito a nos conduzir para atravessar as circunstâncias que nos afligem em nosso coração. Pai, eu declaro que a circunstância que vivemos como igreja terá vitória no Senhor, mas as circunstâncias de cada irmão também terão vitória no Senhor. Nós não somos o povo que para perante a dificuldade, não somos o povo que é parado pela circunstância, pelo contrário, somos aqueles que avançam, aqueles que vencem, aqueles cujas águas se abrem pelo poder do Senhor para passar. Pai, sonda o coração de cada irmão e irmã aqui, que tem passado pelas suas circunstâncias pessoais, financeiras, espirituais, familiares, trabalho, relacionais, e dê provisão de vitória, conduza conforme a Tua vontade. Eu já vi o Senhor dar vitórias de várias formas, e veremos mais uma vez. Obrigado porque o Senhor é bom, e é o Senhor que nos conduz à vitória, em nome de Jesus, amém. Nós vamos nesse momento continuar a celebrar, lembra? Ao atravessar nós celebramos com um memorial, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você o reconhece como Senhor e Salvador, passou pelas águas reconhecendo publicamente, eu te convido a participar da ceia, com o pão, o vinho, que são representações do corpo de Cristo e do sangue que foi vertido no madeiro. Mas se você ainda não passou pelas águas, se você não está conectado ao Senhor através da igreja, nós te convidamos a participar com a uva. A uva é um elemento que a cura te entrega para você entender que temos esperança, que essa semente vai se tornar uma confissão de fé, vai se tornar transformação. Queria chamar então o irmão Leandro e Valéria para estar nos auxiliando, por favor. Os elementos vão ser servidos, nós vamos adorar o Senhor e logo logo participar da ceia. Podem servir os elementos. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de Declare, promessas, igreja. caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. esse é quem tu és, esse é quem tu és, Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto. Só as vozes. Meu Deus é Deus de milagre, caminho no deserto. Pai, o Senhor é aquele que abre caminho no deserto. O Senhor é aquele que atravessa o povo pelo mar, é aquele que atravessa o povo pelo rio. É o Todo-Poderoso que nos faz andar sobre as águas, é aquele que nos permite atravessar até mesmo pela morte, porque o Senhor morreu na cruz para nos dar vida. Pai, obrigado pelo teu sacrifício, que não somos merecedores, mas que desfrutamos pela graça. O teu corpo que sofreu e foi esmagado por nós, o teu sangue que foi derramado para firmar uma nova aliança, uma aliança que nos dá vida. Obrigado porque o Senhor é o centro de tudo aquilo que somos como igreja, e é também aquele que vai nos fazer atravessar perante todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Participe da ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nunca esqueceremos da tua cruz e do teu sacrifício. Glorificamos o teu nome porque é o Senhor nos conduzindo. Que seja o Senhor a dar vitória em todos os momentos, e obrigado porque o Senhor nos escuta quando clamamos. Obrigado porque o Senhor nos atende mesmo nas circunstâncias difíceis. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que a sua semana seja de bênção e que você possa atravessar sobre todas as circunstâncias